Olá, que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E hoje chegamos ao Salmo 64, um salmo que mostra a proteção e justiça de Deus contra os inimigos. Você já se sentiu alvo de críticas, injustiças ou ataques ocultos? O Salmo 64 nos mostra que mesmo quando os ímpios tramam contra os justos, Deus é o nosso escudo e refúgio seguro. Nesse devocional, vamos mergulhar nos versículos desse salmo, aprendendo como confiar em Deus diante da maldade escondida, das palavras afiadas e das perseguições silenciosas. O Salmo 64 é uma oração de Davi pedindo livramento contra a cilada dos inimigos. Nesse devocional, vamos refletir sobre a proteção divina, a justiça de Deus e a confiança necessária para vencer os ataques espirituais e emocionais. Então, descubra como aplicar os princípios desse salmo no seu dia a dia e fortalecer a sua fé. Vamos para a leitura desse salmo, que tem aí 10 versículos. Vamos para a versão NVI. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão, proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio, congratulem-se todos os retos de coração. Então veja que esse salmo é um clamor a Deus por proteção contra a conspiração de inimigos que usam palavras e planos malignos para atacar o salmista. Ele expressa angústia diante da injustiça, ressalta a confiança em Deus como refúgio e a certeza de que a justiça divina prevalecerá, transformando a situação dos justos e a punição dos ímpios. Vamos analisar um pouco esse salmo e extrair lições práticas para a nossa vida. Nós vemos aqui a oração de um aflito. O salmista, que se crê ser Davi, o autor, descreve sua aflição diante da maldade humana, onde os inimigos tecem planos secretos contra ele. Veja que ele relata aqui ataques da língua. O salmo destaca a agressão através de línguas aguçadas como espadas e flechas envenenadas. São figuras de linguagem, metáforas para mentiras, fofocas e calúnias. Veja que Davi estava se sentindo vítima dessas mentiras, dessas fofocas e dessas calúnias. Você já se sentiu assim? Com certeza, alguns de vocês já passaram por isso. Então veja que, além desses ataques da língua, o salmo manifesta aqui um período de injustiça e temor. O salmista diz que os inimigos agem às ocultas, acreditando que ninguém nos verá. Mas o salmista confia em Deus para expor e punir essa maldade desses inimigos, desses homens ímpios e maldosos. O salmista também nos mostra aqui a ação divina e esperança. O salmista espera que Deus atire uma seta contra os seus inimigos,
que acabarão por tropeçar nas suas próprias palavras e acabar fugindo. O salmista expressa aqui justiça e alegria do justo. O salmo conclui com a certeza de que o justo se alegrará no Senhor e confiará em Deus, que trará a justiça e o temor sobre os pobres. Veja algumas lições importantes desse Salmo 64. A primeira delas é a confiança em Deus. É fundamental buscar a proteção divina e a sua justiça em tempos de adversidade. Outra lição é a força da palavra. O Salmo alerta para o poder destrutivo das mentiras e calúnias que podem alejar ou matar a alma de alguém, comparando essas mentiras, essas calúnias a venenos. O salmista também mostra nesse salmo a justiça divina. Acreditar que Deus está ciente de todas as coisas e que fará prevalecer a justiça, mesmo que o mal pareça triunfar no presente. O salmo nos leva a um testemunho de fé. A esperança da justiça divina deve ser anunciada para encorajar outros a confiar no Senhor. Olhando para esse salmo, podemos ver alguns subtópicos. Nos versículos 1 a 2, nós vemos aqui a oração por livramento. Davi clama por proteção contra o medo e os inimigos ocultos. A aplicação desse bloco para a nossa vida é reconhecer que só Deus pode guardar a nossa mente e o nosso coração. Nos versículos 3 a 6, o salmista nos mostra, nos relata as armas dos inimigos. Os inimigos usam palavras afiadas como flechas. E aqui nós podemos refletir sobre os ataques verbais, a difamação e as injustiças. E a aplicação prática é cuidar da língua e confiar em Deus quando formos injustiçados. Nos versículos 7 a 9, nós vemos aqui a resposta de Deus diante dessa situação que o salmista está vivendo e que está enfrentando. Ele mostra que Deus reverte os planos dos inimigos. Ele mostra que o Senhor é justo e fiel em defender aqueles que são seus. Qual a aplicação prática desse bloco para nós? A justiça pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha diante de Deus. E no versículo 10, o salmista mostra a recompensa dos justos. Os justos se alegram no Senhor. Podem enfrentar injúrias, calúnias, mentiras, fofocas, mas vão se alegrar no Senhor. A aplicação é confiar que no fim a vitória vem, porque a vitória pertence ao Senhor. A fé gera esperança e louvor em meio às batalhas. Então nós podemos buscar em oração a proteção de Deus diariamente. Confiar na justiça divina diante das calúnias e ataques e permanecer firmes na fé, sabendo que Deus sempre age em favor dos seus filhos. Então esse Salmo 64 ensina que a proteção e a justiça de Deus são certeza para os que confiam nele. Mesmo em meio a perseguições, o justo encontra descanso no Senhor. Então eu convido você a viver com fé e confiança, entregando suas batalhas ao Senhor e confiando que Ele vai defender a sua causa, que vai lutar a sua luta e vai te conceder vitória. Deixe eu orar por você. Pai querido, eu oro agora pelos teus servos que estão enfrentando situações parecidas com o salmista, sentindo-se perseguido e oprimido pelos inimigos, sendo vítimas de calúnias, de fofocas, de mentiras, de difamações, se sentindo acuados, perplexos, sem saber o que fazer, perdendo o rumo. Mas eu peço em nome de Jesus, traz a eles direção, traz a eles paz, defende a causa deles, Senhor. Entra com providência, afasta todos esses inimigos, ó Deus, faz prevalecer a tua justiça contra essas calúnias, difamações e mentiras, e faz com que os teus servos
sejam verdadeiramente, Senhor, aí protegidos e restabelecidos a saúde plena. Traz cura para todos os males, para todas as enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Entra com providência suprindo cada necessidade dos teus servos, defende e dá ganho de causa para eles, em nome de Jesus. Traz esperança, traz renovo, derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Eu te peço encarecidamente e agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou grato pela sua vida, você que segue continuamente no cotidiano esses devocionais, você que tem feito esse canal crescer. E eu peço que você continue abençoando esse canal. Como é que você pode fazer isso? Assista o devocional até o final, dê sua curtida, faça um comentário, peça oração, eu terei enorme prazer em responder. Compartilhe esses devocionais com o maior número de pessoas possíveis, para que cada dia mais e mais pessoas recebam essa porção da palavra de Deus, que é uma palavra do coração de Deus para o coração nosso. E você é o nosso parceiro para que esse canal cada vez mais alcance pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e que você experimente a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guardando a tua mente e o coração em Cristo Jesus. Mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Amém.